A nossa bandeira não será vermelha, tá ok? 19 de novembro é o dia da bandeira do Brasil. E você sabe o significado dessa bandeira? Entre o dia 15 de novembro até o dia 19 de novembro de 1889, foram discutidos vários modelos de bandeira que o Brasil deveria adotar após a proclamação da República. Teve até um modelo que imitava a bandeira dos Estados Unidos nas cores verde e amarelo. Até para os golpistas fardados daquela época já era muita viralatícia também, né? Não precisava esculhambar também tanto. Enfim, houve até uma bandeira com a estrela vermelha de 5 pontas em cima do brasão de armas imperial, que chegou a ser utilizada, inclusive, no navio da Marinha Brasileira, o cruzador Almirante Barroso, que estava dando um rolê lá no Oriente. Então alguns historiadores falam até que foi a primeira bandeira republicana a ser utilizada, não no Brasil, mas numa posição brasileira, né? Na representação brasileira. Absurdo isso daí! Isso é uma patifaria, tá ok? Inadmissível! Por fim, o modelo adotado acabou mantendo as mesmas características gerais da bandeira que era adotada lá durante o período imperial, que foi elaborada inclusive pelo grande pintor francês Jean-Baptiste Debré. Isso lá para Dom João VI ainda essa bandeira tinha sido idealizada, né? Segundo o decreto número 4 de 19 de novembro de 1889, as cores da nossa antiga bandeira recordam as lutas e as vitórias gloriosas do Exército e da Marinha, da Armada, na defesa da pátria. Essas cores, independentemente da sua forma de governo, simbolizam a perpetuidade e integridade da pátria entre as outras nações. Então, como uma espécie de saudosismo do Exército, as cores da antiga bandeira foram preservadas na nova bandeira. Então, o que você tem nesse caso? As características da bandeira republicana, da bandeira adotada no Brasil República, elas são, na verdade, originárias da bandeira do Brasil Império, né? Reforçando aí um teor meramente golpista da proclamação da República. Não houve uma revolução em si. Todo mundo que já estuda história sabe que a proclamação da República no Brasil, a queda da monarquia no Brasil, não tem nada a ver com democracia. Mesmo porque o Brasil imperial ele tinha um sistema democrático limitado, tanto quanto se manteve durante a República Velha, a Primeira República. Basicamente foi a união de 3 grupos sociais que derrubaram a monarquia do Brasil por interesses próprios. Aí veio os fazendeiros, os escravocratas, os militares, com a questão militar, e a questão religiosa, né? A treta entre a maçonaria e a Igreja Católica. Então o povo mesmo continuou bestializado, por isso os nossos símbolos nacionais, a própria bandeira do Brasil como símbolo máximo da nação, ela não tem um significado tão, nossa, que coisa, que Brasil brasileiro. Basicamente você tem um losango verde, que remete às cores da família Bragança, a família de Dom Pedro I ainda, né? A Casa Bragança, a Casa Real de Bragança. Um losango dourado, amarelo ou ouro, né? Que se refere à família Habsburgo, a família da princesa, da Maria Leopoldina, a mulher de Dom Pedro I, que era da família austríaca, a família Habsburgo, que governou vários países da Europa. Né? A propósito, o losango era até uma moda na época que essa bandeira foi criada. Debré era um francês, era uma moda francesa nos estandartes, usarem essas formas geométricas nos estandartes reais. Foi tirado o brasão da família real, né, que já não era mais uma monarquia, e foi colocado uma esfera armilar azul. Basicamente um globo, né? A esfera armilar é uma ferramenta de navegação que se refere aí que imita as estrelas, né? Que localiza as estrelas para os navegadores de antigamente. As estrelas estão posicionadas de forma a imitar a posição das estrelas do céu do Rio de Janeiro no dia 15 de novembro de 1889, dia da proclamação da República, mais ou menos aí às 8h15. Então, é claro que tem controvérsia porque algumas estrelas foram mudadas, a ordem, o tamanho, no caso a posição, até mesmo por uma questão estética, erro que na época foi cometido e que depois nas versões posteriores foram até corrigidas. A estrela que fica isolada em cima da faixa branca, sozinha ali em cima, né? Ela é a estrela Spica, é a estrela que representa o estado do Pará, né? Que na época era o único estado brasileiro, a única possessão brasileira que estava acima da linha do Equador, representado aí pela faixa branca. A faixa branca ela traz os dizeres ordem e progresso, que é na verdade um resumo da doutrina do Augusto Comte, uma doutrina positivista que diz a frase toda tem a ver com o amor por princípio, a ordem por meio e o progresso como fim. Então é um lema iluminista, iluminista, mas já da escola do positivismo francês, né?
que através da ordem você alcança o progresso, né? É um tema que, inclusive, essa bandeira, ela não foi abençoada, o arcebispo do Rio de Janeiro da época não quis abençoar essa bandeira justamente porque trazia um lema positivista. O positivismo chegou a ser uma religião, igrejas positivistas, inclusive no Brasil, que se refere, na verdade, ao culto à ciência, né, à razão e não à questão divina e tudo mais, né? Claro que após a proclamação da República e vão buscar outros significados para as cores da bandeira e criou-se o mito o verde a mata, o amarelo o ouro, o azul do céu ou do mar e por aí vai. Né? Só que a verdade é que essa bandeira ela é, na verdade, uma adaptação da bandeira do Império que tinha sido adotado antes. Foi uma revolução, entre aspas, né? Foi uma proclamação da República Café com Leite, onde o rei foi destituído, mas a elite que governava continuou no poder, e o povo que é bom mesmo ficou vendo aquilo tudo bestializado, sem saber o que significava, o que estava acontecendo, assim como não sabe o significado da bandeira ainda hoje. Mesmo assim, dia 19 de novembro é o dia da bandeira do Brasil, esse símbolo nacional, que toda nação precisa de símbolos, né? Símbolos e mitos. Tá aí um símbolo e um mito muito interessante para você conhecer. A propósito, ao longo da proclamação da República, até por durante muitos anos, vários modelos de bandeiras foram propostos. Aí você vai ver passando aqui em cima, então, várias bandeiras que foram discutidas. Foi feito até um concurso para descobrir qual seria a bandeira do Brasil. Enfim, vários modelos que foram até adotados por alguns estados. Beleza? Valeu!